Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para Malaquias capítulo 3, versículos 16 até o versículo 18. E nesta manhã o pastor Fabiano falou sobre ser luz, não é? Agora, o que é necessário para ser luz? Nós precisamos ser diferentes, não é verdade? Então, o que nos faz diferentes é o tema da mensagem nesta manhã, e eu gostaria que você estivesse atento e que você deixasse Deus falar ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus tem planos, bênçãos para cada um de nós. E olha, algo que nós crentes precisamos nos preocupar muito. Ah, pastor, eu preciso me preocupar em estar na igreja todos os domingos, todas as quartas-feiras? Você precisa se preocupar sim. Ah, pastor, eu preciso me preocupar, não é, com entregar os meus dízimos, as minhas ofertas, a minha promessa de fé, desde uma vez que eu prometi a Deus? Você também tem que observar sim. Mas sabe algo que nós precisamos realmente estar atentos? É com a nossa vida espiritual. Porque crente sem vida espiritual não é crente não. Então, eu gostaria que você observasse isto e que a partir, não é, isso deveria estar acontecendo desde a nossa salvação, mas nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual, porque se eu estiver com a minha vida realmente ligada a Deus, em comunhão com Deus, pode ter certeza absoluta que eu não vou falhar em nenhum detalhe relacionado à vida cristã, e nós vamos sim ser diferentes. Então, o que nos faz diferentes? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos ler esses versículos. Malaquias capítulo 3, versículos 16 até o versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado por esta manhã, e obrigado pelo privilégio que o Senhor tem concedido a cada um de nós, em podermos estar aqui para elevarmos a nossa voz em adoração ao Senhor, e também, ó Deus, abrir os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para receber da Tua palavra. Então fala conosco neste momento, esteja me capacitando e me abençoando, que eu possa ser apenas um instrumento Teu, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podei-vos assentar? O que nos faz diferentes? Se nós formos analisar a vida e o mundo como um todo, nós chegaremos à conclusão de que tudo nos leva a sermos o quê? Iguais. Tudo nos leva a sermos iguais, a fazermos as mesmas coisas, do mesmo jeito, e geralmente nos mesmos lugares. O mundo nos faz desta forma e o mundo quer nos colocar nesta posição. Nós podemos perceber isto através da moda, que quer que todos se vistam iguais, não é verdade? A cada dia lança-se uma moda, a cada dia lança-se um estilo, e o mundo quer que todos estejam dentro daquele padrão, naquele perfil. Podemos ver também através da tecnologia, onde todos buscam ter um celular de última geração para não ficar fora das redes sociais. Só para você ter ideia, nós temos que mudar a senha da nossa wireless aqui na igreja de tempo em tempo. Sabe por quê?
Porque tem os engraçadinhos, que tem os celulares aí, que acessam a rede de internet, Wi-Fi, e eles ficam durante os cultos, não é? Acessando a internet. É um absurdo, não é não? Para mim é um absurdo. Nós não precisávamos nem nos preocupar. Nós poderíamos, se nós realmente gostaríamos de fazer a diferença, nós poderíamos colocar a senha do computador, da internet, estampado em todos os lugares da igreja. Mas se nós desejássemos ser realmente diferentes, nós não íamos jamais acessar a internet em horário de culto. Amém ou não? Amém. Espero que você observe isso. Mas o mundo está fazendo com que você tenha esta liberdade. Porque você sai da porta da sua casa, você não precisa nem ter internet na sua casa. Você sai da porta da sua casa, você vai num shopping, ou você vai numa loja de grande porte, e você tem internet livre, de graça, a hora que você quiser. O mundo está fazendo isto. Agora eu preciso ser diferente, porque eu sou um cristão, eu sou um crente em Cristo Jesus, que preciso dar testemunho. Então, muito cuidado com a tecnologia na sua vida. Antes, nós pensávamos, né? Ah, você tem computador? Ah, eu não tenho. Ah, você tem computador? Ah, ainda não, mas eu quero comprar um. Hoje não. Dificilmente você vai numa casa onde não existe um aparelho de computador. Tem alguém aqui? Quantos aqui tem computador em casa? Levante a mão. Não é surpresa que eu estou vendo. Não é surpresa. Quase todos têm um computador dentro de casa. E quase todos têm acesso à internet. Sabe por quê? Porque hoje computador dentro de casa sem internet é igual carro sem combustível. Não é verdade? Não serve para nada. Todos precisam ter talão de cheques, eu não tenho. Cartão de crédito, eu tenho. Precisam falar o linguajar que o mundo fala, me preocupo com isso. E muitas outras coisas, para que pareçamos iguais. O interessante é ser igual. Não é interessante ser diferente. O interessante é ser igual. A ideia que o mundo passa é que para vivermos bem, precisamos fazer exatamente o que eles estão fazendo. Exatamente o que eles estão fazendo. Só que a palavra de Deus, e eu me importo muito com a palavra de Deus, quantos aqui se importam com a palavra de Deus? Diga amém. Eu me importo muito com a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá outra ideia, onde devemos nos separar deste mundo, sermos diferentes deste mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. É o que a palavra de Deus está dizendo para mim. Em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2, fala assim: e não sede conformados com este mundo. Quer dizer que precisa existir uma indignação muito grande na minha vida em relação a este mundo. Eu não posso me conformar com este mundo. É o que a palavra de Deus está dizendo. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus. Olha a expressão. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Será que você quer estar no maligno também? Eu tenho certeza que não. Então separe-se deste mundo, para você não estar no maligno. E João capítulo 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Olha, se o mundo está te bajulando, pode ter certeza que você não está se separando do mundo. Você está fazendo exatamente o que o mundo está pedindo para você fazer. Porque se você fizer diferente do mundo, a palavra de Deus está dizendo, o Deus da palavra está dizendo, que o mundo te odeia. É forte, não é? É forte. Mas é um prazer servir a Deus e não ao mundo. É um prazer dar liberdade para o Espírito Santo de Deus e não para a carne. Irmãos, diante da palavra bendita de Deus, precisamos ser diferentes de todo o sistema deste mundo, para que a imagem de Cristo possa ser revelada através de nós. E existem algumas áreas em nossas vidas que precisam fazer diferença de tudo o que o mundo está fazendo exatamente o contrário do que eles estão fazendo.
fazendo exatamente o contrário do que eles estão pedindo, do que eles estão sugerindo, do que eles estão estampando na nossa frente. Nós precisamos fazer diferentes. E nós vamos ver 3 áreas em que realmente precisamos ser diferentes. A primeira delas é diferença nos padrões. Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Será que existe diferença entre uma pessoa que serve a Deus de uma pessoa que não serve? Será que existe diferença? Existe muita diferença. Muita diferença. A pessoa que serve a Deus, ela ama, ela teme, ela honra e ela respeita a Deus. Isso limita ela de muitas coisas. A pessoa que serve a Deus. E a pessoa que não serve a Deus, é indiferente a estas coisas. Para ela, tanto faz, o importante é viver. O importante é continuar. O importante é conquistar. Independente do meio, independente do que vai estar fazendo para aquelas conquistas. O importante é viver. O importante é curtir a vida. É viver de prazeres. Viver de sonhos. Isto é para as pessoas do mundo. Para aqueles que não servem a Deus. Só que diante de padrões, não está existindo muita diferença entre crentes e não crentes. Se olharmos para a igreja e começarmos a comparar os padrões dos crentes com os padrões do mundo, a diferença está sendo mínima, quase que invisível. Infelizmente, muitos crentes estão procurando satisfazer os seus próprios desejos, não se importando com os padrões que Deus instituiu sobre nós. Será que Deus, Ele tem padrões? Será que Deus é um Deus de padrões? Será que Deus é organizado? É claro que Ele é organizado, e é claro que existem padrões diante de Deus. Se você disser assim, o Templo Batista Maranata tem padrões muito fortes, ao invés de você criticar, você deveria glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque diante de padrões que às vezes é exigido, eu te garanto que todos os padrões exigidos, eles têm uma base bíblica para isso. Então, diante destes padrões, você deve louvar a Deus, engrandecer a Deus, porque você está num meio onde existe uma responsabilidade e um compromisso para com Deus, e não para com o mundo, é para com Deus, porque lugares onde não tem padrão, eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja, eles não estão levando a igreja para o mundo não, eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Isto quer dizer não ter padrões. Agora existem padrões para com o nosso Deus. Infelizmente, muitos crentes estão procurando satisfazer os seus próprios desejos, não se importando com os padrões que Deus instituiu sobre nós. E olha só, Deus instituiu padrões de adoração. Nós podemos ver isso lá em João capítulo 4, versículo 24, que diz o quê? Deus é Espírito e importa que os que o adorem como? Em Espírito e em verdade. Existe um padrão para adoração. Será que quando você adora a Deus, você está adorando em espírito e em verdade? Este é o padrão de Deus. Este é o padrão de Deus. Deus instituiu padrões também de separação. Nós podemos ver em 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então Deus instituiu padrões de separação. Quando nós falamos para os jovens assim, jovens, se preocupem muito em não ter um relacionamento desigual, não é? Onde você, jovem, você vai arrumar uma namorada que não é salva, ou você, jovenzinha, que vai arrumar um namorado que não é salvo. Se preocupe com isso. Separação. Separação.
A palavra de Deus está dizendo que não há comunhão entre luz e trevas, não há. Temos também padrões de moralidade. 1 Pedro 1,16 diz: porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Eu preciso lutar todos os dias para com este padrão de moralidade, porque eu preciso ser diferente. O mundo está colocando para todos nós uma liberdade ao extremo, que virou libertinagem. O mundo está colocando que você pode fazer o que você quiser, aonde você quiser, do jeito que você quiser. É exatamente isso. Só que nós precisamos seguir o padrão moral de Deus, que está dizendo: sede santos porque eu sou santo. E temos também padrões de lealdade. Eclesiastes 5,4 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Será que nós somos leais ao nosso Deus? Se somos, nós estamos sendo diferentes. Nós estamos glorificando o nome de Deus. Nós estamos fazendo exatamente como Deus quer. E nós temos também padrões de vestimenta. Esses dias, há 2 semanas atrás, eu falei com os jovens a respeito de vestimenta. E foi eles que colocaram para me falar, entendeu? Então não fui eu que tomei a liberdade de falar, não. Eles mesmos pediram para me falar a respeito de vestimenta. E eu falei, e nós chegamos à conclusão que existem padrões de vestimenta. E não é só para mulheres, não, é para homens também. Certo? Homens e mulheres, existem padrões de vestimenta diante de Deus. 1 Timóteo 2,9, aqui está falando a respeito do padrão de vestimenta que nós precisamos obedecer para agradar a Deus, que diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, primeiro padrão, com pudor, segundo padrão, e modéstia, terceiro padrão. Honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Existe padrão diante de Deus para com a nossa vestimenta? Existe. Nós chegamos à conclusão, não é, na nossa aula com os jovens na IBD, de que nós somos vistos através da nossa vestimenta. Nós somos vistos. Dependendo da nossa vestimenta, nós somos tratados de uma forma, e dependendo da nossa vestimenta, nós somos tratados de outra forma. Entra num banco, maltrapilhe para você ver como que você vai ser tratado. Primeira coisa, vai acontecer o seguinte: os vigilantes, não é, que são fortemente armados, eles vão ficar te olhando com o olho desse tamanho assim, porque você não está vestido adequadamente. E você vai ser barrado em algumas coisas. Eles vão fazer questão, porque eles têm controle daquela porta automática, sabia? Às vezes você passa e para, é porque estão desconfiando de você. Às vezes nem é a máquina que te travou, não. Eles te travaram, porque estão desconfiando de você. Então, se você tentar entrar num banco todo maltrapilho, cheio de bugigangas, pode ter certeza que eles vão acionar o alarme para poder travar a máquina, para poder saber quem que você é. Agora chega, todo bem arrumado. Vamos pensar nos homens, né? De camisa, gravata, às vezes até de terno. Você vai entrar, falta eles colocar um tapete vermelho para você. Você não precisa procurar o gerente vai te procurar onde você está. As pessoas que estão ao lado, não é, dos caixas e que eles estão vendendo produtos, pode ter certeza absoluta que eles vão chegar em você. Olha, nós temos uma promoção aí imperdível, para que para a gente realmente investir na sua vida e que você possa poupar e N coisas. Está vendo só como nós somos vistos através da nossa vestimenta? Faz o teste. Nós podemos perceber grupos de pessoas onde nós sabemos quem são. Eu estava falando com os jovens, se você vê jovens reunidos, todos vestidos de preto, não é? Às vezes eles estão com aquelas botinhas preta também, tudo preto. Você vai olhar para eles e você vai dizer, aqui estão os emos, não é? Aqui estão os emos. Você olha nas ruas,
pessoas vendendo aqueles artesanatos cheios de tatuagens, né, com roupas rasgadas, desfiadas, cabelos bem diferentes, não é? Você vai olhar para eles e você vai dizer, ali estão os hippies. No passado, no meu tempo de infância, eu olhava, contemplava na rua assim, um certo grupo andando, mulheres com o cabelo comprido, roupas muito bem feitas, muito bem trajadas, homens de terno, com a sua Bíblia debaixo do braço, e por aí que veio, né, o termo desodorante do crente. Então eu podia olhar para eles e falar assim, ali estão indo os crentes. E eu falava mal deles, porque eu não era crente. Existem padrões de vestimenta. E Deus interessa para com os nossos padrões de vestimentas, porque Ele quer que nós venhamos ser diferentes neste mundo. E não tem como ser luz se não for diferente, porque a luz, ela faz diferença. As trevas, ela não faz diferença nenhuma, porque para onde você olha, você não vê nada. Agora, quando existe luz, para onde você olha, você vê tudo. Então, existem padrões de vestimenta. E nós temos também padrões de comportamento. Efésios capítulo 5, versículo 22 e o versículo 25 diz assim: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós temos padrões de comportamento dentro dos lares. E nós podemos ver também a respeito dos filhos, que os filhos precisam honrar os seus pais. E nós temos também comportamento em relação aos pais e aos filhos, nós não podemos aguçar a ira dos nossos filhos. Nós temos padrões também de comportamento para com os senhores em relação aos servos, que precisam ser justos, e os servos em relação aos senhores, que precisam ser honestos também. Nós temos padrões de comportamento. Nós temos padrões de comportamento dentro das igrejas, que nós precisamos respeitar este momento. Nós precisamos respeitar a presença de Deus no nosso meio. Padrões de comportamento. Então, ao invés de eu ficar fazendo qualquer outra coisa, não, eu vou prestar cultos a Deus, porque Deus exige um padrão de comportamento quando eu estou adorando, servindo a Deus. Padrões de comportamento. Quando eu estou na roda de amigos, eles precisam perceber que eu sou crente. Eles precisam saber que eu não vou comungar com certas atitudes que eles têm. Que eu não vou dar crédito a certas palavras que eles vão proferir. Padrões de comportamento. Então nós somos diferentes, irmãos. E precisamos agir como tal. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós precisamos fazer diferença. Diante destes e muitos outros padrões estipulados pelo próprio Deus, precisamos, como verdadeiros crentes, fazer diferença diante do mundo. E só iremos fazer diferença se cumprirmos o que diz as Escrituras. E o que nós precisamos entender é que o nosso Deus está vendo a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E como Deus tem nos visto? Diante dos padrões. Separados do mundo ou como o mundo? Como que Deus tem observado a minha vida e a sua vida? Precisamos introduzir os padrões bíblicos em nossa vida. Precisamos, para realmente sermos diferentes, termos padrões diferentes. Em segundo lugar, outra área que nós precisamos fazer diferença é diferença na conduta. O versículo 16 diz: Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Então esta é uma área complicadíssima, principalmente para aqueles que não colocam em prática o que diz Efésios capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se obedecermos este princípio bíblico, nós iremos evitar
muitas intrigas, desentendimentos, discussões, brigas, mal-entendidos e qualquer outro problema com o nosso semelhante. Precisamos fazer diferença através das nossas atitudes. O que o mundo ensina é: se derem um tapa no seu rosto, você tem direito de pelo menos devolver outro. Da maneira que te tratarem, você também deve tratar e jamais levar desaforo para casa. Isso que o mundo está ensinando. O mundo quer desse jeito. O mundo semeia contenda. E será que é isso que a Bíblia nos ensina? De maneira nenhuma. Sabe o que a Bíblia nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que se nos baterem na face direita, é para oferecermos o quê? A esquerda. Fácil, não é? Só precisamos obedecer a Bíblia. É o que diz Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aí você vai dizer assim: pastor, eu não tenho sangue de barata não. Você não tem sangue de barata mesmo não. Você tem um tipo de sangue que Deus colocou na sua veia. Mas você também tem o Espírito Santo de Deus que pode te controlar. E que sabe o que acontece? Nem vão precisar bater na nossa face direita para nós oferecermos a esquerda, se nós tivermos um padrão de conduta. Porque nós não vamos ficar por aí semeando contenda e nem muito menos procurando brigas. Porque se você procurar, você vai achar. E olha o seguinte: se você procurar e se você achar, esteja disposto a oferecer também a face esquerda. Esteja disposto. Então tome cuidado para não entrar, porque se você entrar, você vai ter que arcar com as consequências e vai ter que se humilhar. E não se exaltar jamais, porque esse não é o padrão de conduta bíblico. Esse não é o padrão de conduta que vem da palavra de Deus. Nós podemos ver também que jamais devemos pagar com a mesma moeda, mas sim vencer o mal com o bem, como diz Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se estão fazendo mal para você, o problema é de quem está fazendo mal para você. Não é problema seu. O problema nosso é se nós estivermos fazendo mal para alguém. Este é o nosso problema. Vence o mal com o bem. Nós somos conhecidos pelas nossas reações e não pelas nossas ações. Se quisermos fazer diferença, precisamos ter ações de acordo com a palavra de Deus. E lá em 1 Pedro capítulo 3, versículos 10 a 13, diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, primeira coisa, refreie a sua língua do mal. Controle a sua língua. Se você quiser ver os dias bons. E os seus lábios não falem engano. Segundo lugar, aparte-se do mal e faça o bem. Terceiro lugar, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Quarto lugar, e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Então seja zeloso do bem. Procure o bem. Procure fazer o bem. Jamais causar discórdias. Porque Deus sabe de tudo. E Ele não ama aquele que faz o mal. Ele condena aquele que faz o mal. Será que nós temos feito diferença através da nossa conduta? Marcos capítulo 14, versículo 38 diz: vigiai e orai. É o que está faltando para os crentes. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Eu não posso jamais pensar no finalzinho do versículo. A carne é fraca. Essa é a desculpa que todos dão. A carne é fraca. E aí alguém disse certa vez, né? O pecado, ele não é fortificante. O pecado não é vitamina, porque a sua carne é fraca. Nós precisamos observar a respeito de que
o Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito Santo o Espírito Santo de Deus que habita em mim, ele está pronto para me ajudar a hora que eu precisar. Para me controlar todas as vezes que eu chegar diante dele e falar, Senhor, me controla. O Espírito Santo de Deus está pronto. Então eu não preciso dar ênfase à carne que é fraca. Não, ao Espírito Santo de Deus que está pronto. E aí nós vamos ser diferentes. Para fazermos diferença nos padrões e na conduta, precisamos vigiar e orar. Será que você inicia o seu dia vigiando e orando? Será que você passa o seu dia vigiando e orando? Será que você chega à noite, a hora que você vai repousar, você agradece a Deus, Senhor, obrigado, porque eu fui vitorioso, porque você vigiou e orou? É o segredo de uma vida cristã autêntica, de uma vida cristã que faz diferença. E em terceiro e último lugar, outra área que nós precisamos fazer diferença é diferença no amor. O versículo 17 diz, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Irmãos, não existe amor maior que o amor de Deus, não existe. E através de Jesus Cristo, nós temos o exemplo de amor que nós devemos seguir. Jesus Cristo, quando ele estava neste mundo, ele fez muita diferença, demonstrando o seu amor. E cada um de nós precisamos imitá-lo em tudo, principalmente em relação ao amor. E Jesus Cristo, ele sempre procurou amar aqueles que eram rejeitados da sociedade, pessoas que ninguém queria aproximação. Jesus Cristo amava aquelas pessoas, mostrando para aqueles que se achavam que eles precisavam amar. Foi o caso daquela mulher adúltera, não é? Que iria ser apedrejada. Jesus deu uma chance a ela para que ela mudasse de atitude. Se nós nos colocássemos no lugar daquela mulher adúltera, olha, eu tenho certeza absoluta que todos nós iríamos chegar à conclusão, eu já estive naquela mesma situação, não naquele tipo de pecado, mas em pecados em que nós seríamos rejeitados, e que Deus nos amou, e que Deus nos poupou, e que Deus nos deu uma segunda chance. Então quem somos nós para condenarmos alguém? Quem somos nós para criticarmos alguém? Quem somos nós? Não somos ninguém, porque isto cabe a Deus e não a nós. Se nós queremos ser diferentes, nós precisamos amar as pessoas como elas são. E se nós temos a capacidade de ajudá-las, então vamos ajudá-las. Se nós não temos a capacidade de ajudá-las, vamos colocar elas nas mãos de alguém que pode ajudá-las. Vamos ser diferentes. Temos também aquele endemoniado de Gadara, que ele vivia nos sepulcros, onde Jesus se importou por ele e o ajudou. Se nós percebêssemos alguém assim, totalmente excluído da sociedade, sabe qual seria a nossa reação? Talvez de excluir também, de pensar assim, para aquele não existe jeito mais, nem Deus dá jeito naquela situação. Sabe o que é isso? É falta de fé, porque Deus dá jeito sim, Deus dá jeito sim. Ontem eu estive falando isso com um jovem que teve sérios problemas há um tempo atrás, há 8 meses atrás, e que eu falei para ele, Deus pode te abençoar se você quiser. Ele recebeu Jesus, e ele pode agora ser realmente uma nova criatura, se ele desejar. Isso cabe a nós também, que já somos crentes, e que temos procurado servir a Deus de uma forma bem lúcida. Cabe a nós também, precisamos amar. Nós podemos ver também Jesus demonstrando amor para com os leprosos, os cegos, paralíticos, aleijados e até mesmo para aqueles que já estavam mortos. Jesus se importou com eles. O exemplo que Cristo nos deixou foi de que ele não fazia acepção de pessoas. Em nenhum momento ele fez acepção de pessoas. E eu volto a dizer, quem somos nós para fazermos acepção de pessoas? Quem somos nós? Ele amava a todos, sempre vendo uma esperança em cada ser humano. Será que você pode contemplar as pessoas e ver esperança nelas? Podemos sim. Através do poder de Deus, nós podemos ver esperança
em qualquer pessoa na face dessa terra. Em qualquer pessoa nós podemos ver esperança. Infelizmente, existem aqueles que se acham com o rei na barriga, né? Pensam que são alguma coisa, nunca procuram ajudar, só pensam em si, só fazem o que vai lhe trazer lucros. Com atitudes assim, não podem jamais dizer que estão demonstrando amor ao semelhante e em nenhum momento estão fazendo diferença através do amor. Irmãos, amar é ir além, é se sacrificar, é ver esperança nas pessoas, é seguir o exemplo perfeito de Cristo. 1 João 4,11 diz: amados, se Deus assim nos amou. Quantos têm certeza aqui do amor de Deus? Diga amém. Se Deus assim nos amou, também nós devemos o quê? Amar uns aos outros. Através de mínimas coisas, nós podemos fazer diferença na vida de alguém. Às vezes, o seu bom dia, sua boa tarde ou uma boa noite já irá fazer muita diferença na vida de alguém. Simples, não é? A sua demonstração de apoio fará muita diferença. O seu elogio vai fazer diferença. A sua preocupação faz diferença. A sua ajuda financeira, se assim Deus colocou no seu coração, vai fazer diferença. A sua visita de cortesia vai fazer diferença. A sua maneira educada em tratar alguém faz diferença. Pode ter certeza absoluta. Mínimas coisas, e eu tenho certeza que todos nós somos capazes de fazer o que eu listei agora. Todos nós, sem exceção. Até mesmo as criancinhas, elas são capazes de fazer o que eu acabei de falar agora. Tudo isso e muito mais irá fazer diferença para o mundo que está nos observando. Precisamos fazer esta diferença no amor. Precisamos mostrar para as pessoas que nós a amamos independente de como elas são, independente de como elas estão agindo. E Mateus 5,44 diz: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Você quer ver seus inimigos longe, não é? Mas a palavra de Deus está falando que eu preciso amar eles. Bendizei os que vos maldizem. Quando nos maldizem, a primeira coisa que nós queremos fazer é maldizer também. Mas não, está falando bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. É claro a palavra de Deus, não é? Ela é muito clara. Ela não deixa dúvidas quanto ao meu testemunho, quanto à vida que eu preciso ter. E Romanos 12,10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Quer dizer, com um amor puro, com um amor de irmão para irmão, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, se seguirmos os conselhos que a palavra de Deus nos dá, conseguiremos fazer diferença neste mundo, nos padrões, na conduta e no amor. Será que nós temos feito diferença como cristãos? Saiba que somos representantes de Deus aqui nesta terra e que como luz, como foi ensinado hoje de manhã, nós precisamos brilhar para a glória de Deus Pai. Precisamos brilhar para a glória do nosso Deus. Jesus, quando estava neste mundo, foi alguém diferente. E o que nós precisamos fazer é imitá-lo. Então que Deus nos ajude. Eu espero que todos desejam ser diferentes. Diferentes segundo a palavra de Deus. E não diferentes como o mundo está ditando. Porque aí não é ser diferente, é ser igual. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos e vamos orar.